Afie suas garras, colhe bem sua peruca e vem com a gente. O Salto 15 acaba de começar. Oi meninas, sou Anderson Santos. E eu, Tamires Luiza. Hoje, o Salto 15 vai abordar um assunto que é de extrema importância, a criminalização da LGBTfobia no Supremo Tribunal Federal. Com a sua votação interrompida no último mês, a população debate o que pode acontecer com a criminalização e quais são as consequências da saída deste público da pasta de direitos humanos do atual governo. O Brasil, gente, infelizmente, lidera o ranking de assassinatos de pessoas trans pelo mundo. E também é um dos países que há mais registros de assassinatos de LGBTs. O Grupo Gay da Bahia contabilizou em 2017 um crescimento de 30% em relação ao ano anterior, com 445 homicídios. É muita coisa. O número de 2018 ainda não foram atualizados, mas, segundo especialistas, a estimativa é de um crescimento ainda maior em 2019, com a onda de violência que a gente vê por aí. E para entender melhor o que significa a criminalização e os movimentos populares contra e a favor, convidamos a historiadora, gerente de pesquisa do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e professora do Centro Universitário Unicarioca, Carolina Ferro, para falarmos melhor sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, professora, ao Salto 15. Obrigada Anderson, obrigada Tamires, é um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante, né, e que está na pauta da vez, eu acho que não deve sair da pauta nunca, né, que é a criminalização da LGBTfobia, né. Exatamente. Professora, explica pra gente um pouquinho do que é a criminalização da LGBTfobia. Tá. Bom, eu acho que eu vou começar, eu sou historiadora, né? Vou começar Isso. lá do princípio, digamos Exatamente. assim, né? Quando a gente fez a nossa Constituição, em 1988, a gente chamou vários movimentos sociais para discutir e para debater na Constituição. E o único movimento social que ficou de fora foi o movimento LGBT. Né? Só apenas uma pessoa foi chamada, essa pessoa trouxe vários detalhes importantes que deveriam ter sido incluídos na nossa Constituição e nada foi aceito. Em 1988, a gente vivia uma sociedade ainda extremamente atrasada e conservadora, né? Mesmo sendo num período de reabertura política, né? Em relação às questões LGBTs, elas realmente a sociedade ainda era muito atrasada, né? E hoje nós ainda vemos isso, né, professora? Exatamente, infelizmente. Mas, por outro lado, graças ao próprio movimento LGBT, a gente conseguiu alguns avanços, né? Então, a gente conseguiu avanços em relação ao casamento, por exemplo, em vários estados. A gente conseguiu avanços em relação à adoção, né? A gente tem tantas crianças aí precisando de adoção e podendo viver em famílias maravilhosas, que dão muito amor para essas crianças. E a gente teve alguns avanços graças à luta dessas pessoas, né? Do movimento. Enfim, mas de qualquer maneira, uma coisa que não entrou na pauta ainda da vez foi a LGBTfobia, né? E por que ela é importante, né? Porque é um crime de ódio, né? É um crime de ódio a um grupo específico de pessoas. Assim como a gente tem a criminalização do racismo, né? Que aí a Constituição de 1988 trouxe, e é um crime inafiançável, e é um crime que tem que existir por conta da existência do racismo na nossa sociedade, como a gente tem a LGBTfobia, a criminalização também deve existir, porque existem pessoas que são LGBTs que estão morrendo pelo simples fato de serem LGBTs. Não é um crime comum, é um crime específico. Existe a sua especificidade. Então, a gente tem que discutir, tem que debater isso, e isso deve ser um agravante em relação à criminalização dessas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime. Isso é importante a gente ressaltar, porque muita gente não entende o porquê disso, né? Exato. Não entende a importância da criminalização. As pessoas matam simplesmente pelo fato Exatamente. de ser, né? Eu acho que o ponto principal é esse, não é isso? Exatamente, é o crime de ódio, né? É simplesmente eu não aceitar que você é diferente de mim, né? Não aceitar que você tem hábitos ou costumes ou se relaciona amorosamente de forma diferente e por conta disso eu simplesmente odiar você e achar que eu tenho o direito de agredir você ou de matar você por conta disso. É muito absurdo e a gente vive numa democracia ainda, né? A gente precisa preservar pela democracia. E a democracia é a existência de pessoas diferentes. Ela pressupõe a existência e o direito dessas pessoas. Então, criminalizar a LGBTfobia é garantir que a democracia permaneça no país. Sim. Professora, nós falamos um pouco do ódio gratuito, né?
que o LGBT acaba sofrendo hoje em dia. E o público LGBTQ+, foi retirado da pasta de direitos humanos do atual governo. A senhora acha que isso é um grave, é muito agravante É um para super agravante. esse ódio gratuito que a gente sempre vê acontecendo em todos os dias? É um super agravante. Inclusive, não sei se vocês viram, mas há pouco tempo ocorreu um problema na Câmara de São Paulo. Né? Um deputado, ele falou que ia tirar uma outra deputada que é trans, falou que se encontrasse ela no banheiro, que tiraria ela a pancadas de dentro do banheiro. Absurdo. Só pelo fato dela ser trans. Inclusive, o cara está sendo processado por quebra de decoro parlamentar. Uma pessoa jamais pode fazer isso, ainda mais uma pessoa pública, né, que Sim. representa lá a nossa população como Sim. um todo, né? Não está representando apenas um grupo, mas está representando todos nós, né? Então, jamais alguém pode fazer isso, mas uma pessoa pública é mais grave ainda. E quando vem do governo, né, essa ideia do ódio, essa ideia da exclusão, é ainda pior, porque você está colocando que esse tipo de pessoa tem menos valor, entende? Tem menos direitos, e isso é muito grave. E aí, num país, como vocês apresentaram, com dados tão alarmantes em relação à violência contra esse grupo, você tirar da pauta é você simplesmente negar a existência dessas pessoas. Quando você nega a existência, você quer eliminar essas pessoas. Sim. Isso está muito enraizado, né? Muito Muito enraizado. enraizado. Muito enraizado. E num país que está, infelizmente, né, com um conservadorismo muito grande como o nosso, as pessoas não conseguem enxergar isso, né, tipo, que a existência de pessoas diferentes, como uma coisa positiva, Sim. né? Na verdade, é importante que as pessoas sejam diferentes. É importante que as pessoas pensem diferente. É importante que as pessoas tenham as suas especificidades. A gente não aceita a diferença do outro. E a gente tem que trabalhar exatamente no oposto, é aceitar, né? A gente precisa aceitar cada vez mais as pessoas como elas são. Alguns líderes políticos são contrários à criminalização, alegando que esta lei pode levar à violação da liberdade da expressão. É um absurdo isso. E era isso que eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente. Assim. As pessoas confundem muito liberdade de expressão com a possibilidade de você poder falar o que quiser, né? A liberdade de expressão ela também tem limites. Então, você tem liberdade de expressão até o momento em que aquilo não agrida o outro, né? Você não pode, por exemplo, promover racismo na sua liberdade de expressão, misoginia na sua liberdade de expressão e LGBTfobia na sua liberdade de expressão. Você não está promovendo a sua liberdade de expressão, você está promovendo o ódio, que são coisas diferentes. Tá propagando o ódio, né? Exatamente, as pessoas confundem as coisas, né? Então, a liberdade de expressão, ela não é ilimitada, digamos assim, né? Ela acontece, a gente tem que ter, a gente vive numa democracia, mas a liberdade de expressão, ela tem que ser embasada, né? Você tem que ter dados, você tem que ter embasamento científico e não simplesmente o ódio declarado por conta de ideologias conservadoras, que é o que tem existido hoje em dia. Sim. Então, professora, os votos da criminalização foram suspensos. E até hoje não teve nenhuma data prevista para voltar. Né? A senhora acha que é um pouco de descaso? Na verdade, eu acho que tem acontecido tanta coisa no Brasil que é eu até um acho pouco difícil que falar, né? é um pouco difícil falar. Claro que é uma pauta super importante. A gente não pode esquecer e a gente tem que estar falando isso o tempo inteiro, até para a gente pressionar o Supremo para ter a votação, né? Eu acho que uma coisa bacana que o Supremo faz, e ele deve fazer sempre, é o debate, né, político. Então, ele trouxe vários especialistas, inclusive religiosos, que são a favor da criminalização, para mostrar que também nem todos os religiosos são conservadores absurdos, que nem a gente pensa, né? E isso tem que estar em pauta. Mas o Brasil vive uma situação política tão complicada que eu acredito que isso tenha sido deixado um pouco de lado por conta de outras questões que a gente tem passado, como, por exemplo, a reforma da Previdência, como, por exemplo, as crises políticas que o próprio governo tem instituído a partir de 1º de janeiro, né, na verdade, né? Por exemplo, hoje o Bolsonaro, eu soube da questão que o Bolsonaro mandou um telegrama para a ONU falando que, na verdade, não houve golpe no Brasil, né? Não houve ditadura, que, na verdade, foi uma estratégia, uma intervenção necessária para frear o comunismo, que nunca, uma ameaça comunista que nunca existiu, né? Mas que na cabeça
do pessoal da Guerra Fria existia Sim. para frear essa ameaça comunista no Brasil. Inclusive, durante a ditadura civil-militar no Brasil, muitos homossexuais morreram só pelo fato de serem homossexuais. Muitos trans morreram só pelo fato de serem trans. E é uma coisa que é pouco falada, existem poucos estudos sobre isso. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que falar, né? E, ao mesmo tempo, é um momento em que o movimento LGBT, que na época era GLS, né? Que é um movimento que ele começa a aflorar, né? Tanto politicamente, como nas mídias, como nos jornais, como Lampião, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia surge nesse período. Então, também é um momento em que os LGBTs se veem forçados também a lutar pela sua vida, né, e pela democracia ao mesmo tempo. Ou seja, a democracia e a criminalização, elas estão associadas. A gente luta pela democracia e a gente luta pela criminalização ao mesmo tempo, porque elas juntas funcionam direito pra gente, uma sociedade mais justa, mais igualitária. E nesse momento que a gente vive é importante a união dessas minorias, né, para enfrentar... Muito, muito importante, né? Dentro do movimento LGBT, a gente tem várias questões, né? LGBT já é uma... LGBTQ+, né? Hoje em dia, uma sigla muito maior, porque existem milhares de denominações que são excluídas e são colocadas à mercê, né, da sociedade. Então, cada uma dessas pessoas tem as suas questões, né? Por exemplo, as pessoas trans, eu acho que talvez sejam as que mais sofrem preconceito, né? E as pessoas não entendem também o que significa, precisa de uma educação voltada para entender o que é isso. As pessoas acham que as pessoas trans são homossexuais, né? Por exemplo, e não necessariamente, né? Você é homossexual quando você se interessa por uma pessoa do mesmo gênero, mas uma pessoa trans pode se interessar por uma pessoa do outro gênero, né? Não do gênero que ela se identifica. E as pessoas confundem muito essas coisas. Eu acho que uma educação voltada para isso também é importante para a gente quebrar esses preconceitos e diminuir, por exemplo, as pessoas que praticam esse tipo de crime. Sim, inclusive, professora, hoje a nossa minoria, elas cansaram de ficar caladas, não é verdade? Graças a Deus, bom. né? Por isso também que eu acho que tá tanto em evidência, vamos dizer assim. Sempre esteve um pouco em evidência, mas deixada de lado. Hoje em dia não, né? Exatamente. Depois do fim da Guerra Fria, com esse negócio de capitalismo versus socialismo, que era uma disputa meio maluca, né, que a gente viveu durante o século XX, esses movimentos sociais eles ressurgem com força para apontar pautas específicas que também precisam ser lembradas, né? Então, além do cara ser operário, ele é negro, né? Ou ele é gay, né? E isso tudo é um agravante na hierarquia de privilégios que eu falo, né? Então, por exemplo, lá em cima a gente tem quem? O homem branco, rico, hétero, cis, né? Loiro do olho azul. Exatamente, né? E lá embaixo a gente tem quem? A mulher, negra, trans, pobre, né? Então a gente tem uma hierarquia de privilégios que a gente tem que se posicionar, saber onde é o nosso lugar nessa hierarquia de privilégios e lutar para que a gente não tenha mais privilégios. Que todas as pessoas sejam iguais. É muito triste você pensar que um casal gay, por exemplo, não pode andar na rua de mãos dadas, ou que, olha só que absurdo, né? Um pai e um filho não podem andar de mãos dadas porque as pessoas acham que eles são gays e vão agredir eles. Ou seja, não são só os homossexuais que são agredidos por conta do preconceito. O hétero comum que acha que nunca vai ser agredido, vai ser agredido sim, se algumas pessoas acharem isso. E então é para defender não só os LGBTs, mas é para defender todo mundo. Entende? Dos absurdos que as pessoas veem. E as pessoas não entendem a importância. Exatamente, mas não entendem porque falta também um pouco de educação do que é. Entende? Entender como é que as coisas funcionam. Educação, acho que falta educação e também um pouco de empatia, né? Porque, por exemplo, eu sou hétero, né? E aí, mesmo assim, eu me interesso em querer saber o porquê, quais são o que eles lutam, as causas que eles defendem, para a gente saber respeitar. Exatamente. Eu acho que falta o interesse das pessoas nisso, de Sim. querer, não é se apropriar, né? Porque não é um lugar meu de fala. Mas, assim, de entender para poder respeitar, porque é respeito. Exatamente. Eu, por exemplo, meu lugar de privilégio, o que eu tenho de menos privilégio? Eu sou mulher, Sim. né? Mas eu sou hétero, eu sou branca, eu sou professora universitária. Isso tudo me coloca num privilégio muito alto, né? Sim. E eu reconheço esse privilégio.
pelo fato de eu reconhecer esse privilégio, eu tenho que, inclusive, olhar. Olha só, eu tenho uma população negra que está sofrendo, eu tenho uma população LGBT que está sofrendo, além da questão da mulher, que é uma questão que me toca pessoalmente e que eu tenho um lugar de fala, por exemplo. Sim. O que não quer dizer que eu não possa apoiar essas outras isso. causas. Eu não tenho esse lugar de fala, isso eu tenho que deixar bem claro. Então, eu não posso falar pelo movimento negro, por exemplo, eu não posso falar pelo movimento LGBT. Mas eu posso apoiar essas causas, e isso é muito importante. Até porque eu costumo falar que o movimento LGBT é o único que é minoria mesmo, né? Porque a gente fala em minorias, mas, por exemplo, a gente fala em minoria por conta da questão dos privilégios, porque eles têm menos privilégios, mas em relação ao número, é um número maior, né? Então, nós temos mais mulheres do que homens, nós temos mais negros do que brancos, né? Mas em relação ao LGBT, não. A gente tem uma minoria de número. E se a gente não tiver o apoio do restante da população, esse grupo também perde um pouco o seu poder. Sim. Né? Então, é importante que a gente apoie essas causas e se mostre, né, apoiadores dessas causas. Eu me mostro apoiadora o tempo inteiro. Eu tenho até um arquinho do arco-íris que eu ando, não tô nem aí. E se as pessoas acham ou não... Até porque não importa se as pessoas acham ou não se eu sou gay ou se eu não sou gay, entendeu? Importa é o que eu acho que todas as pessoas têm que ser tratadas com respeito e com carinho, com atenção. Até porque o que cada um é não diz respeito a ninguém. né? A gente tem que Exatamente, só de respeitar. respeito a mim mesmo. Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quais medidas os nossos governantes, de repente, precisam tomar para que essa onda de perseguição seja finalmente acabada? Eu acho que primeiro eles precisam se educar. né? Com certeza. Falta se nos educar para nossos... educar, de repente, o próximo, Não, né? se educar para entender que essas pessoas fazem parte da população tanto quanto as outras pessoas que eles acham que se defendem lá dentro da Câmara ou dentro do governo federal, assim por diante, entende? Eles precisam se educar para entender como é que essas coisas são, como é que essas coisas acontecem e que essas pessoas têm tantos direitos como os quaisquer outras pessoas, né? Por exemplo, hoje em dia, né, na nossa sociedade atual, a gente fala muito, por exemplo, em pink money, né? Pink money, Sim. o dinheiro da galera LGBT. Costumam falar que as O pessoal cantoras... LGBT tem dinheiro, né? O pessoal LGBT investe, consome, né? E aí, ou seja, o pessoal viu um mercado super promissor, né? Sim. Então, a gente tem várias marcas aí que se dedicam a isso, né? E aí tem o pessoal lá dos políticos que muitas vezes são financiados por essas marcas, mas não se tocam da questão da importância, olha aí. Né? Então, se falar do dinheiro, por exemplo, quem sabe às vezes eles começam a entender. Mas eles precisam entender por conta da questão da humanidade mesmo, né? Por conta da questão dos direitos humanos e de entender realmente que essas pessoas são iguais a todas as outras. Nesse caso, dessa que está tramitando, né? Ainda tramita no STF, como que, hoje em dia, essas minorias que saíram da parte dos direitos humanos e tal, como é que a gente assegura a segurança dessas pessoas? Tem alguns grupos específicos que ajudam, que apoiam? Como é que está se levando essa situação, assim, para eles não ficarem mais vulneráveis ainda do que eles já são? Uhum. Olha, a gente tem alguns grupos LGBTs organizados, como, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia. Eu falo do Grupo Gay da Bahia porque o Grupo Gay da Bahia é pioneiro nessa questão. E eles fazem esses estudos estatísticos em relação à criminalidade e à violência, tá? Dos LGBTs. Então, a gente tem esses grupos que denunciam. Entende? Esses grupos são capazes de denunciar. A gente tem uma imprensa alternativa que denuncia bastante também, né? Hoje em dia a gente tem as mídias sociais que podem ajudar, né, também nessa denúncia. Só que fora isso, não existe nenhum mecanismo legal que coloque isso em pauta. O que vai existir é a partir da votação. Entende? Que aí, se você votar a criminalização, não importa se o movimento LGBT saiu da pauta dos direitos humanos, vai estar lá na lei. Né, no Código Penal, que as pessoas vão ter que cumprir pena por conta disso. Então, é muito importante que a criminalização seja, de fato, aceita, exatamente para que, entre governo saia governo, não importa quem está lá dentro, isso vai ser uma causa e as pessoas vão ser presas Que e vão nós responder pelo estejamos lá, crime. né? Exatamente, eternamente. Entende? Sim. Que ninguém possa tirar isso lá do Código Penal brasileiro. Então, apesar de não ter prazo para essa votação voltar, a gente torce para que Torcemos. isso volte o mais rápido Torcemos possível. muito. Não é? Muito. E que seja aprovado, porque é o que a gente quer.
para a gente ter um mundo melhor, com mais respeito, eu acho que é isso que importa. E o nosso podcast vai ficando por aqui hoje. A gente queria agradecer a sua participação. Muito obrigada. obrigada Muito a vocês, obrigado, gente. professora. Muito obrigado. Uma aula hoje que nós tivemos. E é isso, né, Anderson? Com certeza, professora. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho de tempo pra gente, tá? Para poder vir conversar aqui conosco. A gente está muito feliz com a sua participação aqui com a gente. Que e é lindeza. isso. É isso, Foi um gente. prazer, gente. Vocês merecem e essa pauta merece, né? A gente precisa verdade. falar sobre isso e toda vez que tiver que falar sobre isso, eu vou falar, porque eu vou falar. É isso aí. E é isso mesmo. Então, gente, é isso. Até o próximo podcast. Beijos! Beijos.